Olá, sou o pastor Kleber Batista. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você e trazer uma palavra de ânimo para o seu coração. O mês de setembro é o mês em que se dedica ao cuidado e à prevenção ao suicídio. Nós estamos inseridos num contexto de grande luta, dificuldade, de isolamento, e isso tem aumentado então o índice de pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, depressivas e têm pensamentos suicidas. Bom, como igreja, como povo de Deus, nós queremos dizer que nós estamos de braços estendidos a você que sofre angústia, que pensa em desistir da vida. E eu queria lembrar uma história bíblica de um personagem bíblico que também pensou em desistir da sua própria vida. O nome dele é Elias. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele nos lembra a história do profeta Elias. Ele diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O apóstolo Tiago nos lembra então que Elias foi um homem de fé, um homem de oração, um homem que tinha um relacionamento bastante íntimo com Deus, ao ponto de Deus ouvir uma oração dele, uma oração audaciosa, para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. Elias estava combatendo a idolatria do seu tempo. O rei Acabe havia se desviado do caminho do Senhor e havia conduzido toda a nação à idolatria. Eles achavam que Baal era o deus da chuva, porque eles viviam da agricultura e a chuva era muito importante. Então Elias pede para que Deus impeça a chuva para convencer o povo de que Baal não é o deus da chuva, coisa nenhuma, que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E Deus ouviu a sua oração. Mas o apóstolo Tiago deixa claro para nós então que Elias era homem como nós. Algumas versões vão dizer que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, nós também podemos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, experimentar coisas maravilhosas no nosso relacionamento com Deus. Mas por causa da nossa humanidade, nós oscilamos e nós podemos passar por angústias, por fraquezas espirituais e chegarmos ao ponto, inclusive, de desistirmos da nossa própria vida. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, além de ter orado para que não chovesse sobre a terra, num outro episódio, ele orou para que descesse fogo do céu. E adivinha, desceu fogo do céu. Mas depois desse episódio, que desceu o fogo do céu, Elias foi perseguido duramente pela esposa de Acabe e jurou que iria tirar a vida dele, do profeta. Então o profeta se vê encurralado e ele tem que fugir. E ele se sente sozinho e ele sente que não tem apoio de ninguém. Então, lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nos é dito que ele faz uma oração. E a oração dele é a seguinte: Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então aqui nós encontramos um Elias que está magoado, entristecido, se sentindo sozinho, abandonado, e ele então ora para que Deus tire a sua própria vida. Eu não sei quais são as situações, as realidades que você está passando. Eu sei que por causa da pandemia, nós estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Mas é verdade que nem todos nós estamos sofrendo igualmente. E pode ser que você esteja aí enfrentando pensamentos e sentimentos que te levam a fazer uma oração como essa: Senhor, eu perdi a alegria de viver, eu não quero mais viver, tira a minha vida. E infelizmente, algumas pessoas até tomam passos em direção a tirar a sua própria vida. Mas como igreja, nós queremos dizer para você que a nossa mão está estendida. Não só a nossa mão, mas a mão de Deus está estendida para te ajudar no seu momento de dor, na sua dificuldade e no seu conflito.
Na história de Elias, nós vemos que Deus então foi na sua direção. Deus enviou os seus anjos para cuidar de Elias, para alimentar Elias, e Deus levou Elias até um monte chamado Monte Horebe para ter uma conversa com o profeta. E ali Deus mais uma vez se manifestou ao profeta, falou com o profeta e curou o coração do profeta. Ou seja, o fato de Elias ter pensado em desistir da sua própria vida não significa que Deus tinha desistido dele. Deus foi na direção de Elias. Deus mandou a sua providência para cuidar do profeta Elias e Deus o levou até o Monte Horebe. O Monte Horebe na Bíblia é o monte da revelação, é o monte do encontro com Deus. Apesar de Elias ter desistido da vida, Deus não desistiu dele e quis ter um encontro com ele para mais uma vez aquecer o seu coração e restaurar a sua alegria de viver. Eu queria dizer para você que existe um Deus, ele é real, e esse Deus é bom e ele é amoroso. E ele não desiste de nós quando nós desistimos de nós mesmos ou quando nós desistimos de viver. Então esse Deus, ele manifesta o seu amor e a sua graça de modo muito especial na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele foi humano também como nós, ele viveu todos os dramas da vida, todas as dificuldades, mas ele venceu todos os dramas da existência para que ele pudesse ser o meu e o seu intercessor, para que ele pudesse nos estender a mão nesse momento de fragilidade e de angústia. Então, se você está tendo sentimentos e pensamentos, né, de desistir, de jogar a toalha, de não querer mais viver porque não há mais sentido, prazer e alegria, Deus não desistiu de você. Existe uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele pode e ele é poderoso para te ajudar nesse momento. E nós, como igreja, nós estamos aqui orando por você, orando por sua vida e pedindo para que você tenha esse encontro real com Deus, com a pessoa de Jesus, e você volte a ter a alegria de viver. Nós estamos de braços estendidos. Se você precisar da nossa ajuda ou quiser a nossa ajuda, não fique constrangido. Entre em contato e nós estaremos dispostos a te ajudar. Mas eu insisto, existe esperança. Existe um Deus que nos conhece, que nos ama, e Ele é poderoso para renovar a nossa alegria, a nossa esperança, como Ele fez com o profeta Elias. Como seres humanos, é natural que por vezes nos sintamos entristecidos, angustiados e até chegamos ao ponto de perder a alegria de viver. Mas Deus nos dá novamente essa alegria. Ele restaura a nossa alegria. Eu vou orar para que Deus te visite, te abençoe e te anime. Um forte abraço.